E Café com Política. Bruno Silva, cientista político que está sempre aqui para o nosso cafezinho, hoje deixou seu comentário gravado falando de questões importantes que devem ser debatidas naquele encontro anual dos municípios de pequeno e médio porte, que vai acontecer na próxima semana em Águas de São Pedro. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, todos os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas. Comumente, de sexta-feira, eu trago aqui um balanço da semana, aponto alguns projetos, propostas que vão surgir aí no tema, principalmente com aquele nosso tradicional olhar para a Câmara de Vereadores, que é a cozinha da política, mas dessa vez eu quero fazer um pouco diferente aqui. Eu vou falar um pouquinho a respeito do Fomenta 2025, que é um evento promovido pela Associação dos Municípios de Médio e Pequeno Porte do Estado de São Paulo, né, a AMPESP, vai ser realizado aí na região, né, em Águas de São Pedro, entre os dias 21 e 24 de outubro, né? É interessante que o evento tem como um dos seus principais objetivos a questão do debate, da capacitação, da integração entre autoridades, entre políticos, enfim, lideranças, vereadores, secretários, prefeitos, gestores, que tem como foco principalmente pensar os desafios associados a fazer política, a dar conta de resolver os problemas, né, no que diz respeito à gestão, para poder resolver as questões relacionadas a políticas e a serviços públicos, principalmente com esse foco todo direcionado aos municípios, né? Municípios tanto de pequeno quanto de médio porte. E aí tem algumas informações e algumas reflexões que são interessantes que eu gostaria de trazer aqui para os nossos ouvintes, né? Até porque a gente está aqui numa cidade como Campinas, né? Um grande centro, enfim, uma característica basicamente de uma metrópole, né? Praticamente, e aí a gente acaba se esquecendo de um pouco dessa realidade política local e dos desafios dela, né? Isso porque a maior parte dos municípios no Brasil, cerca de 90%, para você ter uma ideia, se enquadra nessa categoria dos municípios de pequeno e médio porte, são municípios ali que têm ali até cerca de 50 mil habitantes, né? Esses municípios, eles têm um enfrentamento de desafios estruturais que são expressivos, né, Felipe, Sandra e ouvintes, tem a ver com as questões de limitação do seu desenvolvimento, qualidade do serviço público, como por exemplo, as dimensões associadas à vulnerabilidade financeira, né? Há uma alta dependência ali de repasses, principalmente a recursos externos. Vale destacar que no caso desses municípios, a maior parte da receita, em alguns casos chega a 90%, quase 100%, né? Tem até dados aí por parte do Tribunal de Contas que apontam para essa realidade, vem do Fundo de Participação dos Municípios ou até mesmo do ICMS, que é a cota parte transferida do imposto estadual para as localidades, né? No próximo ano 2026 esse desafio vai ser ainda mais expressivo, porque de algum modo já começa ali a acontecer toda a transformação associada à reforma tributária que vai impactar diretamente a situação desses municípios, embora no próximo ano ainda vai ser uma simulação, vai começar a se ver como fica essa questão da arrecadação nas novas regras, mas ainda assim já inicia o processo, né? Esses municípios também têm um problema associado a essa baixa arrecadação própria, ou seja, tem uma dificuldade de geração de receita com impostos locais, como é o caso do IPTU e do ISS, né, que são os principais tributos, justamente por conta de bases econômicas um pouco mais limitantes, né? Muitos municípios às vezes são dependentes de um setor econômico, de uma indústria, de um segmento, e quando tem qualquer tipo de oscilação, crise, acabam as prefeituras sofrendo também drasticamente com isso tudo, né? Além também dos desafios dentro desse dimensionamento no que diz respeito à capacidade técnica, né? Essas cidades, embora no caso de Campinas e da região, o entorno, você tenha uma lógica que é praticamente uma lógica de conurbação, né? Uma ligada na outra, ainda assim, por vezes, alguns dos municípios têm dificuldade de trazer pessoal qualificado, né? Menos até na região e muito mais pensando, obviamente, nesse caso, a nível de interior do estado de São Paulo, que é multifacetado, que tem múltiplas realidades a partir de cada uma das suas regiões administrativas. Você tem também, além dessas dificuldades, para às vezes reter bons profissionais, engenheiros, arquitetos, gestores, advogados, enfim, pessoal ligado à dimensão contábil, que é fundamental para o funcionamento da máquina pública, né, para a operação das prefeituras como um todo, e aí isso acaba refletindo lá na ponta, né? Os desafios em termos de elaboração de projetos, a lógica de captação de recursos, celebração de convênios. Muitas das vezes você tem prefeituras que vêm tentando atrair esses profissionais para poder montar ali, né, espécie de equipes mais seletas para poder lidar justamente com esses desafios, porque hoje em dia a gestão pública ela é cada vez mais profissionalizada, né, e ainda se coloca em muitos casos como um desafio verídico em relação a essas prefeituras, né.
A dificuldade também de planejamento a longo prazo é outro fator que eu acho que vale a pena chamar a atenção, além dos desafios relacionados à própria dinâmica populacional. Baixa participação, desafios relacionados a controle social mais efetivo. Às vezes você tem uma cultura política local também que se coloca como desafiadora para ter um acompanhamento mais intenso das câmaras municipais, um acompanhamento mais intenso do próprio poder público. Você pega a nível, por exemplo, de legislativo. São legislativos muito distintos daquele que é a realidade campineira, né? Campinas estamos falando de 13 dezenas aí de vereadores, né? A maior parte dessas câmaras municipais são câmaras que têm ali entre 9, 11 vereadores, a lógica política é diferente, a forma de construir as alianças também acaba sendo muito mais, né, na lógica da impessoalização. Isso por vezes também traz desafios para a gestão, para a própria Câmara poder fazer frente ao Poder Executivo, elaborando projetos, respostas. Então acho que por todas essas razões, por todos esses fatores que eu estou listando aqui, o evento em si tem uma importância e tem um significado interessante, né? Tem uma série de convidados ali em diversos ramos que são importantes, conferências, painéis, atividade de capacitação, feira de exposição, ambiente network, enfim, acho que pode dar resultados bacanas, obviamente se os gestores fizerem a sua parte, se concentrarem, se dedicarem ao evento, aproveitarem e poderem trazer isso para o âmbito das suas prefeituras, né? Possibilidades de celebração de consórcio, dar conta de poder trocar expertise, né? Ou seja, construir ali uma expertise trocando experiências a partir de outros casos que também prefeitos vêm enfrentando na gestão. Então, um evento de caráter político, mas que pode se traduzir no melhor dos sentidos, e não muitas das vezes como se tem a nível de percepção de senso comum, no pior dos sentidos. O pessoal só vai lá para passear, poder tirar foto, né? Então a gente espera que, obviamente, o espaço que está oportunizando, proporcionando tudo isso, possa se converter numa medida muito mais significativa aí, encontro importante e interessante que já vem acontecendo muitos anos, até porque, particularmente, eu gosto muito de olhar para essa realidade dos municípios menores, que é onde estão os maiores gargalos, os maiores desafios estruturais, os maiores desafios de gestão pública, e a gente percebe isso também nos próprios relatórios do Tribunal de Contas e, consequentemente, os indicadores para poder melhorar essa coisa da gestão pública como um todo. Beleza? É isso. Eu fico por aqui. Um abração para você, Sandra, Felipe Pereira. Vamos ficar de olho também nesse evento, nos seus desdobramentos, tá? Um grande abraço a todos, bom final de semana. Amanhã, sabadão, eu volto aqui no Revista CBN para bater um papo com a Nadédia Calado, trazer um pouco mais sobre a conjuntura política e a semana política nacionalmente. Um abração, até lá. Desculpa aí. Obrigada aí, o Bruno Silva, que está gravado aqui com a gente hoje, mas amanhã ao vivo, como ele disse, né, na programação nacional também da CBN. E sobre o evento que ele falou, estaremos direto de Águas de São Pedro, trazendo exatamente os debates, conversando com representantes do Estado, da União, para saber do que é possível de apoio para esses municípios de pequeno porte, né, diante desses desafios que o próprio Bruno comentou hoje. Já fica o convite para você também nos acompanhar de quarta a sexta-feira em Águas de São Pedro. 10h55.